Por que você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você? Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Lição 5, Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Texto áureo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. A paz, como fruto do Espírito, não promove inimizades e dissensões. É a verdade prática. Os objetivos específicos da nossa lição que depois de receber a paz, deve transmiti-la às outras pessoas. Explicar que existem 3 tipos de inimizade e o seu alvo é destruir a unidade da Igreja de Cristo. Saber que temos a missão de anunciar o Evangelho e para isso precisamos ter paz com todos. Meu querido irmão internauta, vamos estudar nessa lição a paz como fruto e a inimizade como fruto da carne. O homem guiado pela velha natureza não pode sentir a paz que Cristo nos oferece. Essa paz não depende de situações e circunstâncias. Mesmo vivendo em uma sociedade violenta, podemos ter paz. Com a paz do Senhor, nós vamos enfrentar as intempéries espirituais, pois a serenidade que temos em nossos corações é fruto do Espírito e não depende das circunstâncias ou dos recursos financeiros. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O ponto central: a paz que Jesus oferece não depende de situações e circunstâncias. No primeiro ponto, a paz que excede a todo o entendimento. Paz. Vamos ver aqui uma definição sobre paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. Ela não vem de fora, ela é eferente, ou seja, nasce de dentro. E no grego, que nossa língua está arraigada no grego, e aliás o Novo Testamento foi escrito no grego, o vocábulo paz, eirene, e refere-se à unidade e harmonia. Quer dizer, a coisa está em unidade, em harmonia, está tudo tranquilo. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas e tirado a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam. No entanto, nada disso vai nos tirar a paz, porque a paz ela é eferente, não vem de fora, é de dentro, não depende de circunstâncias. A paz com Deus. Subponto 2. Como podemos estar em paz com Deus? É a interpelação. Só existe uma maneira para estarmos em paz com o nosso Senhor, mediante a nossa justificação. A justificação é um dos 3 aspectos da salvação, em que nós somos pecadores. Deus disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer todos os pecados deste indivíduo e vamos declará-lo justo. E Deus tem autoridade para isso em Jesus Cristo. Porque se não fosse em Jesus Cristo, seria uma injustiça. O indivíduo fazendo toda sorte de pecado, de repente, ser declarado justo. Mas Cristo é a justiça nossa. Aleluia.
através deste ato de justificação, foi quebrada a inimizade. E aí nós temos paz com Deus. Esta paz com Deus. Veja bem, paz com Deus. Nós temos uma referência em Romanos capítulo 5 e versículo 1. E também temos dessa comunhão aí, segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 a 20. É só conferir. No subponto 3. Promotor da paz. O crente que já recebeu a paz de Deus em seu coração precisa compartilhar dessa paz com todos os que estão aflitos. Nós somos agentes promotores da paz. Esta paz é ferente. Esta paz que está no nosso interior é oriunda da justificação em Cristo Jesus, e agora nós compartilhamos esta paz e somos verdadeiros promotores desta paz. A síntese do tópico 1 é: o crente deve buscar a verdadeira paz mediante a justificação em Cristo, pela fé. Aleluia! Que coisa gloriosa! Vamos para o ponto 2, e no ponto 2 nós temos inimizades e contendas, ausência de paz. 3 tipos de inimizade. Nós vamos ver. No grego, a palavra inimizade é etchera. Esse vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizade. Vejamos, temos a inimizade para com Deus, e aí temos Romanos 8:7, inimizade entre as pessoas, Lucas 23:12, e hostilidade entre grupos e pessoas, quer dizer, as inimizades entre os grupos e pessoas. E aí nós temos em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Em Gálatas, Paulo apresenta a inimizade, as contendas e as disputas como obras da carne. São obras da carne. Lá nós temos os frutos do Espírito e as obras da carne. No subponto 2, a inimizade e soberba. A inimizade, em geral, é resultado da soberba, que é a altivez. Você se considerar superior aos outros. Por isso o Senhor abomina o coração altivo. Veja bem Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador da inimizade e contendas. Na igreja de Cristo, todos são servos, independente de seus dons e talentos. Evidentemente que tem pessoas que têm talentos diversificados, uns têm um talento, outros têm outro, e aqueles que têm excelentes talentos podem se julgar superiores, altivos, e não, em Cristo Jesus não pode haver essas diferenças. No subponto 3, inimizade e facção. As inimizades, elas promovem a facção, ou seja, partição, divide grupos, né? As inimizades, muitas vezes, acabam gerando na igreja as facções e divisões, diz aqui o comentarista. Muitos não se contentam em não se relacionar bem com as pessoas e acabam fazendo com que os outros também não tenham comunhão entre si. E é uma promoção da inimizade e formando grupos, facções. Hoje nós temos isso nas igrejas, nos vários ramos da sociedade, segmentos. São pessoas promovendo inimizades e dividindo grupos, fazendo verdadeiras facções. São obras da carne. Nós vamos para a parte 3, que antes do tópico o objetivo da inimizade é destruir a unidade da igreja. A igreja está unida em Cristo, formando um corpo uníssono. No entanto, aqui, com as inimizades e as facções, nós vamos criando um distanciamento de Cristo. E a igreja vai se dividindo. Vivamos em paz. O verbo aqui está no subjuntivo, o verbo viver. Olha, ponto 1, o favor divino. Paulo exorta os gentios para que sejam sempre gratos a Deus, pois eram zambujeiros. Ou seja, é uma árvore que serviu de enxerto. Ela foi paradigma, modelo para ser enxertada na oliveira. Quer dizer, mas na verdade nós éramos zambujeiros. Veja bem. Quem entende de enxertia sabe o que isso quer dizer. Simplesmente nós passamos a ter
como base para o enxerto a oliveira, a planta oliveira. Olha aí. No subponto 2, a cruz de Cristo. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos do cristianismo, pois mediante a fé no sacrifício de Jesus somos reconciliados com Deus. A cruz nos une, porque através da morte de Cristo, que é o símbolo da cruz, nós fomos reconciliados, porque nós estamos dissidentes através do ato lá do Éden. Se Cristo não morresse na cruz pelos nossos pecados, estaríamos para sempre separados de Deus. É verdade, o pecado nos distanciou de Deus. E no terceiro subponto, a nossa missão. Para que nós viemos a este mundo? Para que nós fomos transformados, recebemos a paz de Cristo Jesus e fomos justificados? Jesus veio ao mundo com uma missão: morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, ao ascender ao céu, ele também nos deu uma missão. Mateus 28, 19 e 20. Para darmos cumprimento a essa missão, precisamos viver em paz. Daí a razão princípio de termos que estar em paz. Anunciamos ao mundo que somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz, pois ele é o príncipe da paz. Isaías 9 e 6. Está aí. Viemos a este mundo para promover a paz que Cristo dá aos homens. Para realizar a missão de anunciar o reino de Deus aos povos, o crente precisa viver em paz uns com os outros. Está aí. Meu irmão internauta, a paz que tratamos nessa lição é fruto do Espírito. Mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Ela é referente, eu vos falei na introdução, que você possa ser um pregoeiro da paz de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Vamos aqui no questionário, defina paz. E aí nós temos aqui a resposta: um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. Pode estar o mundo em guerra, você está em paz. Como podemos estar em paz com Deus? É a pergunta. Mediante a nossa justificação. Foi abordado isso bem nessa lição. Quando ocorre a justificação? Quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí a coisa muda. O que torna a nossa justificação possível? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque senão Deus seria injusto. Justificar, tornar justo alguém que cometeu tantos erros. Mas é em Cristo, que morreu pagando por nós esses erros. Aí está justificado e sem nenhum desequilíbrio. De acordo com a lição, quais são os tipos de inimizade? Nós vimos 3 tipos de inimizade: a inimizade para com Deus, a inimizade entre as pessoas e entre grupos, ou seja, a hostilidade entre grupos e pessoas. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição, lição 6.